em seu capítulo 2, dos versos 5 ao 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A ênfase está no verso 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Leiamos também na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Antes de passarmos para o estudo bíblico, vamos ter mais uma vez a participação do nosso irmão Cristiano. Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que eu para a pátria vou.
Qual filho de seu lar, saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para um ninho, eu para o céu eu vou. És fiel, sua vinda é certa, quando eu não sei eu vou, mas Ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vinda aguardo eu, cantando meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir soando além do escuro véu. Passarinho, belas flores querem cantar, são vão terrestres esplendores, mas contemplo o meu são terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque um dia os nossos olhos foram desvendados, os nossos ouvidos foram abertos e o nosso coração também, para que contemplássemos as maravilhas da Tua lei e por elas nós fôssemos impactados, ó Pai. E a fé que veio pelo ouvir, a fé imputada a nós pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, através da Tua maravilhosa graça na eternidade, ó Pai. Nós só temos que Te agradecer, Te louvar, Te bendizer, e neste momento, ó Pai, nós pedimos que as nossas orações sejam confirmadas, na certeza de que a Tua palavra prosperará no Teu propósito, na certeza que sairemos daqui edificados pela Tua palavra nesta noite, bem como aqueles que ouvem e ouvirão esta mensagem através da live. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje, como é um estudo bíblico, nós trouxemos alguns termos ou terminologias que nós não estamos muito acostumados a ouvir. Os irmãos, com exceção do pastor, certamente, não sei se todos já ouviram teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? A teologia sistemática é o estudo das principais doutrinas da fé cristã.
Se a teologia significa o estudo de Deus, o estudo da revelação que Deus faz de si mesmo através das Escrituras, a teologia sistemática é o exame de toda a informação bíblica, de todo o seu conteúdo bíblico, de forma a apresentar-nos de forma cuidadosa e coerente aquilo que a Escritura afirma sobre determinado assunto. Portanto, a teologia sistemática é uma disciplina teológica que responde a todos nós, que mostra a todos nós, de forma clara, de forma objetiva, o que a palavra de Deus nos diz sobre diversos assuntos, sobre diversos tópicos. Os irmãos já ouviram também o termo cristologia? Cristologia é um termo que é matéria da teologia sistemática. Como nós falamos anteriormente, a teologia sistemática, ela transforma e responde de forma clara e objetiva o que a palavra de Deus nos diz sobre diversos assuntos. E então, o que é cristologia? É uma parte da teologia que estuda a pessoa e a obra de Cristo. Então, já entendamos de maneira bem fácil. O que é cristologia? É o estudo da pessoa e da obra de Cristo. Quais são os temas estudados na cristologia? Nós podemos dividi-lo em duas partes. Na primeira parte, nós podemos observar o estudo da pessoa de Cristo. A cristologia aborda principalmente a plena humanidade e a plena divindade de Cristo. Quando nós falamos de plena humanidade e plena divindade, alguns dias atrás eu ouvi, através de um pequeno conteúdo na internet, eu citei outro dia e esqueci o nome dos teólogos, e eu procurei lembrá-lo e parece que eu estou esquecendo, mas era John MacArthur e tenho que pedir ajuda dos irmãos aqui. John MacArthur e quem, pastor? E agora? John MacArthur falando com... Não vou lembrar. Se eu lembrar... Sproul. John MacArthur conversando com Sproul. Então, John MacArthur são dois teólogos renomados americanos, reformados, e conversando sobre a humanidade de Jesus e a sua divindade, John MacArthur disse que Jesus é plenamente homem e plenamente Deus. Sproul disse, ele é totalmente Deus e totalmente homem. Então, além da questão do termo plenamente, sim, totalmente, né? Então, a cristologia aborda a plena divindade e total divindade de Cristo, também como sua humanidade. Ao observarmos nesse primeiro ponto sobre a humanidade de Cristo, nós vemos nas páginas da Bíblia o seu nascimento virginal, todas as implicações que recaíram sobre ele quando ele possuiu o corpo humano. Nós lemos em Filipenses capítulo 2 que ele esvaziou-se de sua glória e se tornou como nós, tendo uma mente humana, uma alma com emoções humanas, bem como suas respectivas limitações e fraquezas. Os irmãos poderiam citar várias delas aí, por exemplo, como sentir dor, sentir fome, frio, cansaço, chorar, também ficar angustiado. Portanto, nós observamos na cristologia, falando da humanidade de Cristo, algo não pode deixar de ser considerado e algo mais oportuno e importante, que é a doutrina da impecabilidade de Jesus, haja visto que ele se tornou como um de nós, totalmente homem, totalmente humano, porém sem pecado algum.
Na segunda parte, nós podemos observar, antes da segunda parte, nós podemos falar também da doutrina da encarnação, né, que é um mistério, a doutrina da encarnação de Cristo, e é muito enfocada na Bíblia. E nós podemos observar que a cristologia ela aborda a unidade da pessoa de Cristo no mistério da encarnação. E nesse ponto, nós vemos a importância da afirmação de que Jesus realmente é totalmente Deus, totalmente homem. Duas naturezas distintas, cada uma delas com os seus atributos. Mas notem, elas estavam unidas inseparavelmente numa única pessoa, Cristo Jesus. Duas naturezas numa única pessoa. Não são duas pessoas, somente o Cristo divino, somente o Cristo homem. Duas naturezas na pessoa de Cristo. Na segunda parte, nós vemos o estudo da obra de Cristo. Então a cristologia, ela mostra nas páginas das Escrituras tudo aquilo que envolve toda a obra de Cristo, o ministério de Cristo, onde são abordados todos os temas, todos os estágios da obra de Cristo, como ele como profeta, sacerdote, como rei, o significado de toda a sua obra na cruz, né? A expiação, a propiciação, a substituição, a reconciliação, a redenção. Então nós aprendemos tudo a respeito da cristologia dentro do que é chamado de teologia sistemática, onde os assuntos de maneira ampla, de maneira clara, são trazidas a nós, para que nós a entendamos com maior facilidade. Claro que à luz, né, da ação do Espírito Santo, agindo em prol a nós, para que nós, então, entendamos a palavra de Deus, conheçamos a palavra de Deus, e saibamos que a palavra de Deus é a palavra eterna de Deus, aquela que não muda, a palavra do próprio Deus. Há uma passagem da Bíblia, tão conhecida por todos nós, onde Jesus faz uma pergunta aos de seus discípulos. Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Os discípulos responderam a Jesus, dizendo: algumas pessoas dizem que João Batista, outros o profeta Elias, ou ainda o profeta Jeremias, ou qualquer dos profetas. Ainda hoje, nos nossos dias, mais de 2000 anos depois, muitas pessoas, ao serem questionadas com essa pergunta: quem é Jesus? As respostas são parecidas. Muitas pensam que Jesus foi um grande homem, um grande exemplo, uma pessoa comprometida com a paz e o amor, um profeta notável. Eu ouvi também um conteúdo no dia de ontem de uma pessoa entrevistando alguns jovens aqui no Brasil, e a pergunta era: qual é a sua religião? Foram apenas 3 entrevistados. O primeiro se mostrou adepto a todos os tipos de religiões. Falou: eu sou hinduísta, eu sou espírita, e tenho também traços do cristianismo. E aí perguntou para uma moça: e você? Eu fui cristã. Eu nasci na igreja, eu fui cristã. Mas hoje eu não sou mais. Eu tomei uma atitude de não ser mais cristã. E aí então ele perguntou: mas por quê? Porque hoje eu creio no Jesus do amor, da paz do amor. E a gente percebia que aquela jovem ela estava sob a influência de algum entorpecente. Ela não estava de uma maneira normal. Percebia no seu tom de voz, nos seus gestos, na forma com a qual ela falava. Muitas pessoas nos dizem hoje, ao responder quem é Jesus, vão errar. Vão errar. Por quê? Porque não conhecem a Cristo Jesus. Não conhecem a Cristo. Mas então Jesus perguntou aos discípulos: e vocês? Vocês, quem vocês dizem que eu sou? Então, Pedro, que era o líder do colégio ali apostólico, o apóstolo Pedro, deu a resposta correta que nós conhecemos: tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Então, nós podemos observar aqui a teologia sistemática no conteúdo a respeito da divindade de Jesus. Quem sou eu? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, nós podemos observar que essa pergunta de Jesus feita a Pedro, ela tem uma importância muito grande na nossa vida. Uma pergunta, de certa forma, impactante. Porque, vejam bem vocês, Pedro, naquele momento, ele não estava diante do Cristo exaltado. Ele estava diante de um Cristo humilhado. Aquele que havia entrado na cidade sobre um jumentinho, aquele que estava prestes a morrer. Mas nós podemos observar que ele respondeu corretamente. O Filho do Deus. Então, na teologia sistemática, em relação do que é a cristologia, nós podemos aprender de maneira muito clara as duas naturezas de Jesus. A natureza divina e a natureza humana. Agora, os irmãos já ouviram ou saberiam dizer como que chama a doutrina da união dessas duas naturezas? Pastor, lembra, pastor? Isso, doutrina da união hipostática. É uma outra terminologia da teologia sistemática, que é usada para designar acerca das duas doutrinas que nós acabamos de citá-las aqui, numa única pessoa, a pessoa de Cristo. Ela afirma que Jesus Cristo é ao mesmo tempo totalmente Deus, totalmente homem. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. E sem sombra de dúvida, nós não temos dúvida disso. Não temos dúvida disso. Ainda que possa parecer ou possa representar um grande desafio para mim ou para cada um dos irmãos aqui, compreendermos com a mente humana esse assunto, nós entendemos pela fé. Pela fé. E Jesus, segunda pessoa da Trindade, é o próprio Deus, mas também totalmente homem na sua natureza humana. E como é um estudo bíblico, onde que surgiu essa terminologia de união hipostática para falar das duas naturezas de Cristo, a divina e a humana? Foi num concílio da Calcedônia, lá em 451 depois de Cristo. A igreja reconheceu essa natureza de forma distinta, humana e divina, unida numa única pessoa, a pessoa de Cristo. Esse concílio, ele serviu para responder a certos conceitos, naquela época já equivocados e heréticos que tinham surgido a respeito da pessoa de Jesus, em relação à sua divindade e à sua humanidade. Claro que não vamos tratar aqui, mas nesse estudo fala sobre o nestorianismo e eutiquianismo. Eram pontos heréticos, mas só para termos uma noção rápida, o nestorianismo afirmava que Jesus tinha duas pessoas distintas. Já o eutiquianismo dizia que Jesus tinha uma natureza mista, formada por um suposto processo de absorção da natureza divina com a natureza humana. E então esse concílio tratou desse assunto e mostrou as heresias e os erros, preocupando-se em enfatizar como eu e vocês, como os cristãos, desde aquela época até agora, devem enxergar a doutrina bíblica a respeito da pessoa de Cristo, suas duas naturezas. Duas naturezas que são, notem bem vocês, inconfundíveis. Cristo como Deus, Cristo como homem. Não há como confundirmos. Também são imutáveis. Cristo, totalmente Deus, totalmente homem. São indivisíveis, mas também são inseparáveis na pessoa de Jesus. E o versículo que nós lemos
na carta de Paulo a Timóteo, fala claramente que Jesus é o Deus homem. Bom, dentro desse contexto da doutrina hipostática das duas naturezas, nós podemos ver que nós não podemos ter confusão em relação a isso, e muito mesmo misturá-las, de modo que os atributos de cada uma delas foram preservados. Jesus continuou sendo Deus e foi totalmente homem. Não houve algum momento da história em que Jesus foi menos Deus do que ele é, ou foi mais humano do que ele foi, ou menos humano. Isso não é possível. Isso não é possível. O fato dessas duas naturezas de Cristo serem separáveis implica, se nós observarmos lá em João capítulo 1, e o verbo, e no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, podemos observar que o próprio verbo de Deus assumiu a humanidade, notem bem vocês, para sempre. Para sempre. Jesus não vai deixar a sua natureza humana, não deixou e não deixará. Se os irmãos lembrarem de um texto, quando Jesus estava para ser assunto aos céus, o que foi dito? Do mesmo modo que o viste subir, ele irá voltar. E como que ele subiu? Com um corpo glorificado. Então, nós tomamos como base a palavra de Deus para termos essa convicção. Se Jesus subiu com o corpo glorificado, um corpo que tinha sido humano, mas agora glorificado, se ele subiu aonde? Ele subiu aos céus. E vai voltar quando? Em sua segunda vinda. Como? Da mesma forma que foi visto subir. Então, ele, em momento algum, ele vai deixar de ser homem. É o Jesus totalmente Deus e totalmente homem. Há um texto em Hebreus que diz-nos assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E o texto que nós lemos no início, releremos ele agora aqui, lá em Timóteo. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Portanto, a doutrina das duas naturezas é bíblica e nós encontramos todas essas informações na própria palavra de Deus. Portanto, queridos, nós podemos observar que se um dia alguém nos perguntar quantas naturezas pertencem a Cristo? 2. Mas quantas pessoas? 1. 2 naturezas numa só pessoa. Portanto, nessa teologia sistemática, falando sobre a cristologia e falando sobre a união hipostática das duas naturezas, nós aprendemos isso de maneira tão clara à luz da palavra de Deus. E eu trouxe aos irmãos aqui uma definição da união hipostática de um teólogo chamado Louis Berghoff. A doutrina da união hipostática é definida pela existência de Cristo em duas naturezas, a divina e a humana, que não se fundem nem se alteram. Por outro lado, não se separam e nem se dividem, compondo e estabelecendo uma só pessoa e uma só subsistência, eternamente. Em suma, isso quer dizer que Cristo é plenamente divino e totalmente humano. E para todos sempre, visto que Cristo, mesmo agora, na eternidade, possui um corpo humano. E o texto que nós citamos anteriormente está em Atos capítulo 1, versos 9 a 11. Que é o momento onde Jesus foi assunto aos céus e foi dito estas palavras: foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o vistes
subir. E nós podemos observar também, dentro dessa união hipostática, à luz da palavra de Deus, com alguns versículos, onde nós observamos as duas naturezas de maneira muito clara. Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu. Quem nasceu? Cristo homem. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqui nós vemos de maneira clara as duas naturezas de Cristo. Um outro texto já no Novo Testamento, que esse foi em Isaías, a profecia do nascimento de Jesus, e agora nós vemos o nascimento de Jesus. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então aqui nós vemos um menino que nasceu. Quem é ele? Cristo, o Senhor, o próprio Deus. Então podemos observar as duas naturezas de Cristo também muito claras nesse versículo. E já lemos lá em João 1, mas agora no versículo final, no versículo 14 do primeiro capítulo. E o verbo se fez carne. Quem se fez carne? Cristo. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Muito claro, as duas naturezas de Jesus. Com respeito ao Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade e pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Romanos 1, 3 e 4. E o último versículo, lá em Gálatas, capítulo 4, 4 a 5. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Portanto, esses versículos aqui mostram esse profundo mistério eterno e infinito do Filho de Deus, Cristo, adentrando no tempo e no espaço, assumindo a natureza humana. Como que nós compreendemos isso? Pela fé. Porque, como Jesus mesmo disse na parábola do semeador, muitos lhe serão fechados os olhos e os seus ouvidos também tapados, para que vejam e não enxerguem, ouçam e não entendam. Também seu coração foi endurecido. Mas muitos ouvirão e aceitarão no seu coração. Graças a Deus que nós tivemos um dia o contato com a palavra de Deus, porque na eternidade Deus planejou isso para nós, através de sua eleição graciosa. E então, tudo isso veio até nós, está em nós, e através da fé, nós não duvidamos nada disso. Me vem em mente agora aqui um fato, eu não tirei, assim, eu sou muito curioso, mas eu acho que os irmãos também já perceberam. Uma vez, há muito tempo atrás, eu assisti um filme, e o nome do ator é Jim Carrey. Ele fazia um filme chamado Todo Poderoso. E eu confesso aos irmãos que eu peguei uma antipatia por aquele ator por conta do filme. Eu achei uma blasfêmia o que ele fez lá, eu achei um escárnio aquilo que ele fez no filme lá. E me chamou muita atenção naquele momento em que ele foi tomar uma sopa, não sei se os irmãos lembram, e como se fosse alusivo ao abrir o Mar Vermelho. Os irmãos lembram dessa cena? Bom, muitos anos depois, o tempo passou, hoje, quando a gente ouve ele tem se mostrado uma pessoa convertida. Não sei se os irmãos tiveram acesso a essa informação. Ele hoje é um cristão. Ele converteu-se, foi convertido por Cristo, porque ele próprio não conseguia se converter, Nenhum morto nos seus delitos e pecados vai até Cristo. É o próprio Deus que chama, Mas vejam bem vocês, algo que aconteceu com aquele ator, um dia ele estava contra, os seus olhos não estavam vendo, os seus ouvidos não estavam ouvindo, seu coração estava endurecido, mas para o Espírito Santo, para Deus, uma vez escolhido, uma vez eleito, tudo isso é mudado. Bom, trouxe aos irmãos também mais 2 pontos, e eu vou resumi-los aqui para que não fique muito extenso. Ao olharmos então
para união, né, hipostática das duas naturezas. E agora falando um pouquinho mais da natureza humana, há um trecho da palavra de Deus, e os irmãos conhecem, e eu vou ler rapidamente aos irmãos, e os irmãos vão saber até o endereço. E saindo, foi como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegaram no lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra. Alguns detalhes aqui, queridos, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Por que aquele anjo confortava Jesus? A resposta está no versículo seguinte: e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Queridos, esse texto aqui está nos evangelhos sinóticos. Mas algo interessante aqui nós podemos observar. Nem Mateus, nem Marcos falou algo aqui, como está arrolado aqui, conforme Lucas. Somente Lucas escreveu que Jesus, o seu suor se tornou como gotas de sangue. Interessante, Lucas, o que ele era mesmo? Médico. Vamos ver algo interessante. Então, nós podemos observar que a Bíblia diz que Jesus suou sangue quando ele estava no Getsemane, na noite em que ele foi traído. Depois de ele ter celebrado a última Páscoa, depois da instituição da ceia, ele partiu aquele monte, o Monte das Oliveiras, no intuito de orar. Aqui nós vemos vários pontos da humanidade de Jesus. Jesus estava em agonia. Jesus estava triste. Jesus estava, de certa forma, muito ansioso por aquilo que haveria de acontecer, apesar de ele ser Deus e saber o que aconteceria. Saber o que aconteceria. E é interessante também que naquele tempo era costume das pessoas orarem em pé. E Jesus no texto diz que orou, né, de joelhos. Há um outro texto paralelo em Mateus que fala que ele prostrou o seu rosto em terra. Então nós podemos observar que o peso da angústia sobre Jesus o estava naquele momento esmagando. Olha que situação. Ao ponto de ele suplicar ao seu pai: ó Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia daquilo que o esperava, aquela terrível experiência que daqui a pouco aconteceria. E o texto diz que ele orava mais ainda, intensamente. Intensamente. E nesse momento, quando ele passou a orar mais ainda intensamente, o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E aí então vem o ponto interessante que nós já citamos. Lucas, o médico, ele sabia do que ele estava escrevendo. Ali alguém pode dizer, foi um milagre do suor tornar em gotas de sangue. Ali foi algo que Lucas, como médico, sabia que poderia acontecer. E também por conta da humanidade de Jesus ali. Tamanha era a agonia, tamanho era a angústia, tamanho era o sofrimento, que isso mexeu com o corpo de Jesus. Mexeu com o corpo de Jesus. E há um nome, o pastor vai falar para nós o nome. Como que chama, pastor, o nome? Hematridose. Hematridose. A literatura médica chama essa condição de hematridose. Então vejam bem, claro que poderia ser um milagre ali também, mas ali mostra a condição humana de Jesus. A literatura médica diz que é quando a tensão é muito violenta, a ponto de provocar a dilatação dos vasos subcutâneos, das suas mucosas, das suas glândulas sudoríparas, e elas acabam se rompendo e então o sangue
sai por aqueles pequenos poros e se misturam no suor e se misturam naquela transpiração, e aqueles pequenos coágulos de sangue tingem de vermelho todo o corpo e tornam-se em gotas de suor, e o suor escorreu até pingar no chão. Olha o tamanho do sofrimento de Jesus. Aqui mostra a humanidade de Jesus, mostra os seus sentimentos, como os nossos sentimentos. Mas Jesus suou sangue não foi só para mostrar a sua humanidade. O seu suor foi porque aquilo que ele faria dali a pouco, na cruz, foi por conta dos nossos pecados. Foi por causa do seu castigo em nosso lugar. Por causa da nossa rebelião, ele experimentaria a maldição da cruz. O abandono do Pai e sofrer todo o peso da justiça de Deus ao ponto de se tornar em negridão os céus. Desde a hora sexta até a hora nona, por 3 horas, houve trevas por sobre a terra. E então, o ponto alto de toda aquela agonia, todo aquele sofrimento, nós já sabemos, queridos, no texto, Jesus então bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Aqueles momentos que antecederam sua prisão, sua tortura e morte, a via dolorosa, nós vemos o relato bíblico deste acontecimento, daquilo que aconteceu com Cristo. Jesus, em toda a sua humanidade, mas também em toda a sua divindade, porque o próprio Cristo foi pregado naquela. Em Hebreus capítulo 4, versos 4 a 16, 14 a 16, desculpa, diz-nos o texto: Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Para fecharmos, irmãos, então, esse estudo, nós observamos aqui, na teologia sistemática, a cristologia, a união das duas naturezas de Cristo, a união hipostática. Aprendemos também sobre a hematridose. Vamos voltar lá para conferirmos se eu não estou mudando a palavra aqui. Hematidrose. Podemos observar nesse estudo a humanidade de Jesus. Podemos observar também que ele sofreu assim como nós. Ele conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó, sabe tudo aquilo que nós sofremos. E esse versículo aqui lá de Hebreus mostra-nos que nós devemos nos achegar com confiança junto ao trono da graça, para que nós recebamos misericórdia e também achemos graça para socorro em ocasião oportuna. O pastor, de acordo com a sua fala nesses últimos dias, de acordo com o mês de setembro, estão sendo feitos sermões e estudos voltados para o mês de setembro, a valorização da vida. E uma das coisas que acomete, e já foi dito aqui, através do pastor também, no seu primeiro sermão, sobre a ansiedade. E a quem que nós devemos lançar a nossa ansiedade? Nós já sabemos, lancemos as nossas ansiedades sobre Deus, sobre o Senhor. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Esse versículo, ele é confortante. Ele é confortante. É nós que muitas vezes somos imediatistas, somos egoístas, queremos as coisas aqui e agora, do nosso jeito, e isso traz a nós uma ansiedade. Muitas vezes uma ansiedade muito grande. Mas eu e vocês devemos lançar
sobre o Senhor a nossa ansiedade. E lançar, é lançar mesmo, queridos, lançar sobre o Senhor. E isso é um exercício de fé, isso é um exercício de humildade, isso é um exercício de paciência, isso é um exercício de perseverança. Devemos lançar, arremessar sobre o Senhor, sobre o nosso Senhor, as nossas ansiedades, os nossos temores, as nossas aflições, tudo aquilo que vem tirar o nosso sono, vem tirar a nossa paz, vem roubar a nossa alegria. Jesus, como foi totalmente homem, sentiu tudo aquilo que nós sentimos. Sentiu tudo aquilo que nós sentimos. E Ele conhece aquilo que nós passamos. E então, ao arremessarmos sobre Ele todas as nossas ansiedades, vejam bem, queridos, é como se nós tivéssemos com a ansiedade na nossa mão. E então nós falamos assim, agora eu vou arremessar sobre o Senhor. Arremessar é jogar sobre o Senhor. Não é ficar com a ansiedade aqui, é jogá-la, arremessá-la. E agora ela vai ao Senhor. Então é retirar de nós essa ansiedade. Parece fácil? Não é fácil, queridos. Não é fácil. Por isso que nós dissemos que é um exercício de fé, é um exercício de paciência, é um exercício de perseverança. Mas é o que nós devemos fazer, arremessar sobre o Senhor. Tirar de nós e lançar sobre Ele. Porque a ansiedade se torna um mal, e é um mal que atinge muitas pessoas e pode atingir a nós como cristãos. E pode atingir o nosso aspecto físico, o nosso aspecto psíquico. Nós podemos dizer que Jesus estava ansioso ali no Getsemane, e aquilo produziu agonia, produziu angústia, produziu tremenda tristeza naquele momento, porque ele estava ali como homem naquele momento também, apesar de ser Deus. Portanto, a ansiedade, ela é sinônimo de aflição, de agonia, de tristeza, de tudo isso. E muitas vezes pode se tornar incontrolável. Pode muitas vezes nos estrangular. E isso faz muito mal para mim e para vocês. E no momento em que nós lançamos a nossa ansiedade sobre o Senhor, vem a sequência do versículo. É como ele dissesse, olha, pode lançar sobre mim, eu recebo toda a sua ansiedade e eu cuidarei de vós. Eu cuidarei de vós. E Ele cuida de mim e cuida de vocês. Por isso que nós não devemos viver ansiosos com nada. O próprio Jesus disse, por que andais ansiosos? Deus cuida de nós, independente dos problemas. E ainda que os problemas persistam. O seu cuidado não é para tirar-nos dos problemas, mas muitas vezes, e na maioria das vezes, dentro dos problemas, em meio aos problemas. Em meio aos problemas. Eu gosto muito lá da fornalha, né? Um quarto homem andava lá, o filho do homem. Eles não foram isentados de serem jogados dentro da fornalha, eles foram jogados, mas dentro da fornalha, nada aconteceu com eles. E o próprio Deus, o próprio Cristo, estava ali com eles, no seu cuidado especial, no seu cuidado pessoal para com os seus filhos. Portanto, queridos, para encerrarmos, o próprio apóstolo Paulo também escreveu, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graça. Portanto, se eu e vocês estamos aflitos, lancemos a nossa ansiedade sobre Jesus. Ele conhece tudo isso. Devemos descansar na certeza dos cuidados do Senhor. Ao fazer isso, um peso é tirado de nós e faz com que nós prossigamos firmes, inabaláveis, constantes, mas com humildade e com confiança na nossa caminhada cristã. Não podemos dizer que a ansiedade é um pecado. Nós podemos dizer que a ansiedade é um sentimento que nos atrapalha. Mas se essa ansiedade tomar tanto corpo, ela pode mostrar pequenez na fé, fraqueza na fé. E nós devemos então lançar sobre o nosso Senhor tudo isso daí, porque Ele realmente tem cuidado de nós. Deus nos abençoe. É um estudo, eu acabei não oferecendo a palavra aos irmãos no meio, mas ofereço agora, se algum irmão quiser participar, pastor, algum irmão. E num estudo muitas vezes vem muita coisa na nossa cabeça, né?
Fique à vontade, pastor, irmãos.